Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Aqui nós falamos sobre Bíblia, sobre fé, sobre religião, respondemos questionamentos, fazemos estudos diversos e hoje eu quero fazer um estudo bem interessante sobre a carne como prova de comunhão. O que seria isso, pastor? Fica com a gente até o final desse vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar dele. Será que comer carne é pecado? Vamos fazer essa análise na Bíblia e dentro dos escritos de Ellen White. Portanto, eu já digo a você que me acompanha aqui no canal, que talvez não seja adventista, esse vídeo ele é mais voltado para o público adventista, porque eu vou citar de fato muitos textos de Ellen White. Então, você pode ficar aí, pode assistir, mas esse vídeo tem um endereço certo, tá bom? Fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, meus amigos, como vocês me pediram, eu estou aqui para fazer um vídeo não exaustivo, porque eu tenho muitos outros materiais que podem ser transformados em vídeo, mas eu vou tentar cobrir este assunto de maneira parcial, mas que seja pelo menos assim, ao ponto. Eu quero que seja ao ponto, algo que dê para que você entenda o assunto de maneira geral e diga assim, não, eu compreendi o tema. É claro, se nós fôssemos fazer um estudo assim bem mais profundo, respondendo os principais pontos ou os questionamentos levantados pelo movimento de reforma sobre este tópico, eu faria uma série com pelo menos uns 10 vídeos. É que tem realmente muito material para ser estudado, dá para ser estudado. Eu vou tentar, entretanto, condensar o assunto em um vídeo. Como eu disse para vocês, eu já conversei bastante com pessoas do movimento de reforma. Meu pai, que, como eu disse até em um vídeo, né, ele foi reformista, não no sentido de ter sido batizado no movimento de reforma, ele nunca foi batizado, mas ele pertenceu ao movimento, ele frequentou o movimento de reforma na cidade de Guanambi durante algum tempo, o que permitiu a ele conhecer bastante sobre o movimento de reforma. Muito bem, eu só introdutoriamente perguntava qual foi a motivação da sua busca por esse tema, de forma bem breve, assim, em poucas palavras, você pudesse sintetizar o assunto, antes da gente entrar na temática. Bom, o detalhe é que eu comecei a mensagem adventista pelo reformismo, né? Onde eu moro em Guanambi, as pessoas com quem eu convivia frequentavam uma igreja da reforma e eu frequentava. Eu frequentei 2 movimentos de reforma, cheguei a conviver com 3 movimentos de reformas diferentes na cidade de Guanambi, né? Então essa foi para eu deixar de me batizar na igreja da reforma e batizar na igreja adventista, eu precisava ter uma razão para isso, eu precisava de entender. E o que eu fiz foi justamente isso, eu fui estudar e mesmo convivendo com pessoas do movimento de reforma, eu fui visitar a igreja adventista e terminei me tornando adventista do 7º dia. E eu diria que hoje no Brasil, em termos de material, de conteúdo, eu acho que tem pouquíssimas pessoas que têm tanto conteúdo, tanto material acerca do movimento de reforma como o meu pai. Então, eu quero fazer uma análise com vocês, respondendo os principais questionamentos que são levantados pelos irmãos do movimento de reforma. Mas por que o senhor está citando o movimento de reforma? Então eu vou deixar claro aqui, para quem talvez não tenha visto os vídeos anteriores, o movimento de reforma é um movimento que saiu de dentro da igreja adventista, e eles têm doutrinas que são parecidas com a igreja adventista e algumas outras que são bastante diferentes da igreja adventista. Entre os assuntos está a carne como prova de comunhão. Entre as doutrinas que o movimento de reforma tem, existe ali a carne como prova de comunhão. Então, o que seria isso? Para você ser membro do movimento de reforma, para você ser batizado na igreja da reforma, você precisa deixar de comer carne, porque para eles comer carne é pecado. E comer carne aqui envolve frango, peixe, a carne de boi, qualquer tipo de carne, animal, é pecado. Então, na mente reformista, é pecado. Onde você vai encontrar isto na Bíblia? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Porque se você coloca o assunto, a pauta da carne como um assunto pecaminoso, e eu acho até engraçado, porque já conversando com alguns reformistas, eu vejo alguns deles citarem textos do Antigo Testamento sobre carne, não é? Que não tem absolutamente nada a ver com o comer carne em si, tem a ver com sacrifícios, tem a ver com glutonaria, tem a ver com outras coisas, mas eles usam esse texto para dizer, tá vendo aqui a Bíblia mostrando que é pecado comer carne? Eu digo, peraí, nós estamos no Antigo Testamento aqui, se você me apresenta esse texto dizendo que é pecado comer carne, o que a gente faz com Jesus?
que vem no Novo Testamento, interpreta o Antigo Testamento, conhece o Antigo Testamento, e se já aqui no Antigo Testamento isso é pecado, imagina Jesus comendo carne no Novo. Jesus comeu carne, claro. Ele, lá no livro de Marcos fala que ele comeu a Páscoa com seus discípulos, e já deixa eu explicar para vocês, não existe Páscoa sem cordeiro, tá? Não existia Páscoa sem cordeiro em Israel. A Bíblia dá ênfase ao pão, dá ênfase ao vinho que Cristo reparte com seus discípulos ali, mas durante toda a vida, Cristo comeu o cordeiro pascual, porque quem não comesse o cordeiro pascual seria extirpado do meio do povo, essa era a ordenança. Cristo come peixe, não somente come, ele multiplica para 5.000 pessoas. Cristo come peixe após a sua ressurreição. Então, assim, se comer carne é pecado, a gente já tem um problema gigantesco com Cristo, porque ele é pecador. Mas eu acho que é bom a gente, então, estabelecer o nosso estudo aqui dentro da Bíblia, dentro dos escritos de Ellen White, e entender como que a Igreja Adventista avalia este assunto. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para nós iniciarmos esse estudo, apesar de já ter feito esse preâmbulo aqui, é que este não é um estudo para defender a carne como um alimento saudável para você. O estudo que eu vou fazer aqui não é para dizer a você coma carne. O estudo que eu estou fazendo aqui não é para defender o uso da carne, tá certo? E por quê? Eu sou vegetariano de nascença, tá bom? Eu não como carne, eu não como queijo, eu não uso açúcar. Então, eu não estou aqui para defender a carne. O que eu vou fazer aqui é um estudo equilibrado sobre o assunto da carne. Por quê? Quando a pessoa sai do ponto de equilíbrio, então ela acaba falando coisas que a Bíblia não falou, colocando palavras na boca de Ellen White que ela não disse e fazendo com que as pessoas entendam o assunto de maneira equivocada. E é isso que a gente não quer, que você entenda este assunto de maneira equivocada, para não se tornar um juiz dos seus irmãos, tá certo? Então vamos lá. Nós temos aqui na palavra do Senhor o ideal e o real. Nós temos o Éden, em um ambiente perfeito, sem pecado, com todo tipo de nutrientes e vitaminas e tudo que era necessário em um só lugar, de maneira que o homem não teria necessidade de absolutamente nada. Todas as frutas, todos os nutrientes estavam ali no Jardim do Éden. O ser humano cai no pecado. Mesmo assim, a terra ainda continua sendo um ambiente muito especial, agradável e cheio de nutrientes, tendo em vista que o ser humano tinha pecado há pouco tempo, vamos dizer assim, saíram do Éden, mas a terra não era o que é hoje. Então, o regime que eles ainda tinham era um regime ali ainda próximo do Éden. E esse regime que havia no Éden, o próprio Deus determina, ele diz, olha, eu te dei as frutas para que dão semente para que sejam seu mantimento, a erva verde, etc. Você tem ali no texto inicial de Gênesis o ideal, em um mundo perfeito, em um mundo não destruído pelo dilúvio, em um mundo sem pecado, depois em um mundo pecaminoso, mas ainda com resquícios, né, do Éden. E nós temos o dilúvio. O homem tinha um determinado tipo de alimentação antes do dilúvio, e após o dilúvio, então, Deus chega e diz para Noé, olha, assim como eu vos dei a erva verde, agora tudo que se move sobre a terra vos será para mantimento. E Deus permite a Noé comer carnes de animais, porque a terra estava destruída, ainda não havia plantação, não havia árvores. Noé levou sementes para dentro da arca, que agora ele vai plantar e fazer com que o planeta Terra, vamos dizer assim, seja frutífero outra vez. Mas até lá ele precisaria se alimentar, e Deus diz, olha, eu vou te dar da carne para que você possa se alimentar. Deus então permite. Então você tem aqui no primeiro momento o ideal de Deus, não havia carne. Depois Deus tem dá uma permissão para que se coma carne. A permissão, com alguns anos para frente, se torna uma obrigação. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele estabelece a Páscoa. E aí, aquilo que era permitido comer, agora se torna obrigatório. Deus diz que todos deveriam comer o cordeiro pascal. E quem não comesse
seria extirpado do povo de Israel. Então, o que antes era uma permissão, agora vira uma obrigação. Mesmo que, mas era uma vez no ano, não importa, era obrigatório, teria que comer a carne. Jesus Cristo vem ao mundo exatamente nesse contexto em que o uso da carne, pelo menos na Páscoa, era obrigatório. Então, o povo judeu fazia uso do alimento carne. Não era pecado. E aí, a gente precisa compreender algumas coisas aqui. Por quê? Eu já tive discutindo, conversando sobre este assunto com alguns irmãos reformistas, e eu já ouvi expressões do tipo, mas Jesus não tinha a luz que nós temos hoje. Nós temos uma luz hoje sobre a questão da alimentação que Cristo não tinha naquela época. Eu parei para ouvir esse tipo de aberração e fiquei pensando assim, ora, se a luz do mundo, Jesus Cristo, que é a luz do mundo, ele não tinha luz suficiente sobre esse assunto, quem é esse todo iluminado aí que tem mais luz do que Jesus? Mas tem gente que se considera assim. Ele tem mais luz do que o próprio Cristo. Ele diz, olha, Jesus não tinha luz. Jesus não tinha luz sobre esse assunto. Nós temos. Porque a luz é progressiva. Olha, eu entendo que a luz é progressiva para nós, em muitos aspectos. Mas eu entendo que em Cristo não há progressão de luz, porque ele é a luz. Em toda a sua amplitude, se tem alguém que tinha luz suficiente para tudo, era Jesus Cristo. E jamais Cristo faria uso de algo que era pecaminoso naquela época. Não era naquela época, hoje que é, ou que seria pecaminoso no futuro. Jamais Cristo faria uso de algo ou teria qualquer tipo de atitude que, não, na época dele não era. Hoje está errado, mas naquela época não era. Por isso que Jesus fez. Você não vai me apontar atitudes, comportamentos de Cristo, ou coisas que Cristo comeu, ou que ele fez, que você diga assim, não, naquela época, não, é porque ele não tinha luz. Naquela época ainda não era pecado, né? Mas hoje é pecado. E por isso que Jesus naquela época ele podia comer. Agora hoje não podemos comer porque hoje se tornou pecado. Esse é um tipo de argumentação completamente descabida. Agora, onde é que entra, então, os conselhos de Ellen White sobre essa questão? Porque, biblicamente, você não vai encontrar nenhum texto que aponte o uso da carne como pecaminoso, a não ser aquelas que o próprio Deus já determinou que seria pecado. Está em Isaías, lá no final do livro de Isaías, 66, está no livro de Levítico, capítulo 11, tem uma lista de animais que Deus diz, esses aqui você não pode comer porque é pecado. Tá? Mas, excetuando esses animais impuros, os que são considerados animais limpos, não há nenhum registro no livro sagrado que nos aponte que seja algo pecaminoso. E aí, alguns vão na ideia de que assim, mas se não é saudável, então, logicamente, é pecado. Temos que tomar cuidado quando a gente faz determinadas afirmações, porque se nós fôssemos considerar exatamente tudo aquilo que é de fato saudável para o nosso corpo, saudável, aí eu já começo a perguntar assim para você, que tem talvez essa visão. Os alimentos crus, não é? As verduras, as frutas, o tomate, o pimentão que você usa, é você quem planta? Se você planta todos os alimentos, parabéns. Se não, você já usou algum com agrotóxico? Você comprou algum na feira, tem agrotóxico. Você sabia que agrotóxico é cancerígeno? Não é saudável. E agora? Aí você vai dizer assim para mim, mas dentro daquilo que eu posso, eu vou escolher o melhor. Não estou discutindo isso. Eu estou querendo saber se é saudável ou se não é. Porque se a gente usa esse argumento, e alguns ainda pegam até aquele texto de Paulo, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que está dentro de um contexto de prostituição, mas leva a aplicação para a questão da alimentação, para dizer assim, olha, se você destrói o seu corpo, Deus o destruirá. Pois eu digo para você, se você come alimentos que têm agrotóxico, também você está destruindo seu corpo. E agora? Se você usa qualquer coisa que tenha açúcar, você também está destruindo o seu corpo. E agora? Então, é uma coisa para a gente pensar, para a gente refletir. Eu estou apenas introduzindo ainda o assunto, ainda não entramos nos textos de Ellen White sobre essa questão. Então veja, é importante nós considerarmos que existe um ideal e que existe o real.
Dentro do ideal seria o Éden, sem pecado. Dentro da realidade em que nós vivemos, nós devemos procurar nos aproximar tanto quanto pudermos daquele ideal, sem avançar para dizer que é pecado aquilo que Deus nunca disse que é pecado. E nem tudo aquilo que não é saudável eu posso dizer que é pecado. Pastor, como assim? Nem tudo que não é saudável não é pecado? É, exatamente. A gente não pode dizer que é pecado aquilo que a palavra não revela como sendo algo pecaminoso. É claro que você não vai encontrar uma lista de, por exemplo, drogas na Bíblia, maconha e etc, e outros tipos de drogas, a cafeína, que é uma droga. Você não vai encontrar uma listagem ali para dizer, olha, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. E claro que a gente sabe que tais drogas, com quanto fumo não esteja ali escrito na Bíblia, fumar é pecado, a gente sabe que é uma droga, não é saudável e, portanto, sim, é algo pecaminoso. É claro, a gente não vai encontrar uma listagem assim, mas em se tratando de comida, de alimentação, a gente precisa estudar esse assunto com cautela, com entendimento, para perceber, por exemplo, que existem algumas coisas que não são necessariamente o melhor, o mais saudável, como o leite, como a manteiga, como o queijo, como a carne, mas que não são necessariamente pecaminosos. E agora que nós vamos estudar alguns textos de Ellen White, isso vai ficar muito mais claro para você. Eu quero começar essa parte, este tópico aqui, dentro dos estudos de Ellen White, analisando aspectos dos textos de Ellen White. Eu quero começar mostrando alguns textos que foram enviados para mim no meu canal, no vídeo que eu fiz sobre o movimento de reforma. Olha só. Bom, aqui nós temos um texto da Marília Cruz, onde ela diz assim: realmente a Bíblia não fala que quem come carne vai para o inferno, mas o Espírito de Profecia, livro de Ellen White, diz que... Agora preste bem atenção no que ela escreveu. O Espírito de Profecia, Ellen White, diz que os meio convertidos em questão à carne vão se separar do povo de Deus para nunca mais andar com eles. Se não vão andar com o povo de Deus, vão andar com qual povo? O adventista que acha que comer carne não tem problema nenhum, não crê nos livros de Ellen White. E eu escrevi a seguinte resposta: não, Ellen White nunca falou exatamente isso que ela colocou aqui. Ela nunca disse isso. Eu conheço o texto e afirmo que você está errada. Ela nunca disse isso. De fato, Ellen White nunca escreveu, preste bem atenção no que eu estou lendo aqui, os meios, ou como ela colocou aqui, né? Os meio convertidos em questão da carne vão se separar do povo de Deus. Ellen White nunca escreveu. Mas o reformista parece que tem esse texto decorado na cabeça. Tem um outro que escreveu assim: os que são meio convertidos quanto à questão de comer carne sairão do povo de Deus para nunca mais andar com eles. Nenhuma grama de carne deve entrar em nosso estômago. Conselho sobre regime alimentar. Crede em seus profetas e prosperareis. Olá. Eu sou adventista do movimento de reforma. Quem escreveu isso aqui foi o Clóvis Maximiano. Muito bem, Clóvis, muito obrigado. Mais um que escreveu o texto de forma errada. Ellen White também nunca disse isso. Olha, existe um processo, eu não sei se é de cauterização, é um processo é como se fosse uma catequização mesmo, e de repetição, que faz com que os nossos irmãos reformistas, eles entendam os textos de determinada forma, que citar o texto da maneira correta parece que simplesmente é impossível. Pastor, mas como seria o texto? Nós vamos analisar esse texto aqui, que foi repetido 2 vezes. Tem outros que a gente vai analisar aqui, mas esse texto foi repetido 2 vezes. E o texto é: os que são meio convertidos quanto à questão de comer carne abandonarão o povo de Deus para não mais andar com eles. E agora, pastor? E agora? O texto está escrito da seguinte forma: maiores reformas devem se ver ou devem ser vistas entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não se fez. Muitos, não os, como dizem os reformistas, os meio convertidos. Não, o texto não diz os meio convertidos. O texto diz muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão do comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele.
Ué, pastor, mas não é quase igual? Não é praticamente a mesma coisa? Não, não é. Não é. E se você conhece o contexto, a razão, o porquê Ellen White escreveu esse texto, você vai perceber que uma palavrinha ou outra que é trocada, acrescentada ou retirada faz completa diferença na compreensão do texto. Quando a senhora White estava escrevendo sobre esta questão da reforma de saúde, que inclui, não é, mas inclui a questão do alimento cárneo. Por que eu digo que inclui? Porque na cabeça de alguns reformistas, fazer reforma de saúde é não comer carne. Não comer carne. Mas esquecem que existe exercício físico, existe a questão do beber água, da luz solar, os 8 remédios naturais. Não, alguns vão até argumentar assim, não, pastor, a gente entende que tudo isso aí é reforma de saúde, só tem um detalhezinho. Eu nunca vi ninguém na reforma fazer prova de comunhão com açúcar. Você come açúcar? Como? Então você não pode ser batizado, não. Você come carne? Como? Então você também não pode ser batizado, não. Você come carne? Na reforma é assim. Como? Então você não pode ser batizado. Se você for batizado, você vai ser removido, porque está comendo carne. E você usa açúcar? Não, eu uso. Ah, então tá bom, mas não tem problema não. Não, aliás, quer dizer, não é bom, mas você não vai ser removido. Quer dizer, há um peso para um determinado artigo que não há para nenhum outro. Então acaba que reforma de saúde na cabeça de alguns é de fato deixar carne. Tá certo? Voltando para a explicação do texto. Na época em que ela escreveu sobre este assunto, muita gente começou a zombar, a fazer pouco caso. Alguns até pastores, líderes, estavam fazendo pouco caso da reforma de saúde, que inclui essa questão da alimentação. E alguns diziam, não, eu como mesmo e não tem problema nenhum, isso é besteira, isso é bobagem, e começaram a fazer pouco caso. Veja o que a própria Ellen White fala sobre os ministros na sua época. Aqui ela, no Conselho sobre Regime Alimentar, na página 453, ela diz que alguns dos ministros demonstravam pouco interesse na reforma pró-saúde devido à condescendência que alguns deles tinham. Muitas pessoas e alguns ministros têm demonstrado pouca consideração para com o Departamento da Reforma de Saúde por não verem relação da reforma de saúde com a mensagem. Isso está no Conselho sobre Regime Alimentar, página 73. Em 1904, muitos ministros não seguiam a reforma de saúde, apesar da luz que havia sido dada. E essa foi a razão por que ela escreveu aquele texto. É dentro deste contexto que ela escreve muitos, porque se ela tivesse dito assim, os meio convertidos, isso engloba quem? Todo mundo. São os meio convertidos na questão do comer carne. Então isso é para todos. Mas ela não diz isso. Ela não diz os meio convertidos. Não está falando de todo mundo. Ela diz muitos que são agora somente meio convertidos na questão do comer carne sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Aqui você tem expressões delimitantes. O que seria isso? Ela não está fazendo um texto para tratar o assunto de maneira geral, para todo mundo, em todos os tempos. Ela está falando para grupos de pessoas que agora, veja que ali você tem a expressão muitos, então já reduz, não todos, e agora, que demonstra o tempo. Muitos que são agora somente meio convertidos na questão do comer carne vão abandonar o povo de Deus. Por quê? Não é porque era uma salvação pela questão da carne, não é porque este assunto tem que ser visto como prova de comunhão, não absolutamente. Era simplesmente porque uma luz estava sendo dada e estava sendo tratada com menosprezo por alguns, tratada com desrespeito, com chacota. Então aqui eu já dou o meu primeiro conselho, vale para os meus irmãos adventistas, pastores inclusive. Você pode não vivenciar completamente em sua vida um estilo de vida saudável. Você pode ainda fazer uso da carne, você pode ainda usar o queijo, o açúcar, enfim. Mas deixa eu fazer um pedido a você. Não faça brincadeira com este assunto. Não menospreze como se fosse algo de pouca importância. Não trate o assunto como se fosse algo banal. Porque esse foi o erro de alguns do passado que levou a profetisa a escrever esse texto delimitante. Muitos que são agora meio convertidos com relação a comer carne, vão abandonar o povo de Deus. Esse é o contexto. Então, o que o reformista faz? Ele pega esse texto, tira esse contexto daquele grupo que estava caçoando, que estava fazendo... E eu posso até dizer, talvez esse texto possa ser aplicado hoje a quem age da mesma forma como aqueles agiram.
Mas eu não posso tirar esse texto do contexto como os reformistas fazem e dizem assim, Ellen White diz, os meio convertidos com relação à carne, a comer carne, vão abandonar o povo de Deus, como fez o Clóvis, como fez essa outra senhora aqui, e como faz os reformistas em geral. Quando citam esse texto, citam exatamente assim, os meio convertidos, Ellen White diz, vão sair do povo de Deus. Não, ela não disse. Agora, é necessário nós analisarmos mais alguns detalhes sobre esta citação. Então veja, esta citação de Ellen White foi feita em 1902. Em 1902 ela escreveu isto, que muitos que agora eram meio convertidos na questão do comer carne abandonariam o povo de Deus. Entretanto, em 1909, 7 anos depois, ela escreve o seguinte, preste bem atenção, não nos compete fazer do uso da alimentação cárnea uma prova de comunhão. Você percebeu? 7 anos depois dela haver escrito, olha, muitos dos que são agora meio convertidos com relação a comer carne, sairão do povo de Deus. 7 anos depois ela diz assim, olha, não nos compete fazer da carne uma prova de comunhão. Ou seja, você só pode ser batizado, você só pode pertencer ao povo de Deus se você abandonar a carne. Ora, se ela já tinha escrito aquilo antes, em 1902, não seria normal agora ela dizer, já que os meio convertidos vão abandonar o povo de Deus, então para você fazer parte do povo de Deus, você tem que abandonar a carne? Então é muito simples. 7 anos depois, como é que ela tinha que escrever o texto? Ela tinha que escrever assim, olha, nos compete fazer da carne uma prova de comunhão, mas deixa eu contar um segredo para vocês. Ellen White nunca, vou repetir, nunca, mais uma vez, nunca disse que a carne deveria ser posta como prova de comunhão. Nunca. Ao contrário, eu vou mostrar para vocês textos dela dizendo que não se deve fazer, como acabei de mostrar. Então nós temos textos da profetisa dizendo não se deve fazer da carne prova de comunhão. Não se deve. Mas o reformista diz deve. Deve fazer da carne prova de comunhão. Mas a profetisa autorizou? Não. Em algum momento ela fez? Não. Em algum momento ela disse que deveria? Não. Ela disse que não deveria? Disse que não deveria fazer da carne prova de comunhão. Ela falou que esse assunto não deve ser colocado como pecado? Disse. Então por que vocês fazem? Não sei, talvez porque imaginem que tem mais conhecimento que a profetisa. Um outro texto que é bastante citado é este aqui. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Olha que texto bem interessante. E esse texto aqui é utilizado para dizer assim, ó, você quer ir morar no céu, você vai ter que deixar a carne. Veja, a profetisa do Senhor, ela sempre teve uma posição muito equilibrada no sentido de voltarmos às origens. E todos nós devemos atentar para estes conselhos da profetisa do Senhor no sentido de retornarmos para as origens. Eu comecei aqui falando sobre a questão do Éden, e é assim que nós devemos agir. Olha, como é que eu devo me alimentar? O mais próximo possível do Éden. Vai ser igual no céu? Não, mas pelo menos eu estou tentando voltar para aquele regime original ali. Mas a própria profetisa entende que neste assunto existem exceções, existem casos diferentes em países diferentes, circunstâncias diferentes, e tudo isso a gente vai analisar aqui. Veja, este texto que eu acabei de mencionar, onde diz que aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor, a alimentação cárnea deve ser finalmente abandonada, ele foi escrito em 1890. 1890. E deixa eu te contar um segredo. Você, meu irmão reformista. Ellen White, naquele mesmo ano, comeu carne. E anos subsequentes também ela comeu. Uau, e agora? O que vamos fazer? Vamos ler aqui, olha. Quando não me foi possível obter o alimento de que necessitava, comi um pouco de carne algumas vezes, mas estou ficando cada vez mais atemorizada de fazê-lo. Eu vou mostrar alguns textos aqui de quando ela estava na Austrália, por exemplo, num período aí posterior a esse, onde ela pede para trazer bacalhau, para colocar ali na comida, para dar sabor, não é? Eu vou mostrar alguns textos que mostram que ela realmente ainda comia. E uma coisa bem interessante que a gente precisa também definir aqui no nosso estudo é que Ellen White, por vezes, eu não sei se ela chegou a mudar essa concepção, mas na mente dela, ela fazia diferenciação entre carne e peixe.
Sabe você que é vegetariano como eu, que chega no lugar e diz assim, olha, eu não como carne. Aí a pessoa diz assim, ah, tá, mas tem peixe aqui, ou então tem um frango aqui. Você diz, não, eu não como nem carne, nem peixe, nem frango. Ellen White, ela tinha esse mesmo posicionamento. Eu vou mostrar um texto para vocês onde ela diz assim, olha, não comi carne, só salmão. Mas isso aqui, gente, eu trago de maneira interessante para que vocês vejam o assunto de forma equilibrada. Vamos continuar. Esse texto, então, portanto, ela escreveu em 1890 e ela ainda comeu carne naquele ano. E em 1895, veja o que ela escreveu. Preste bem atenção, 1895, 5 anos mais tarde de ter escrito aquilo, né, de que a carne deveria ser abandonada entre o povo de Deus. Olha o que ela disse. Nunca julguei ser meu dever dizer que ninguém deveria provar carne sob quaisquer circunstâncias. Dizer isto quando o povo tem sido educado a viver de comer carne em tão grande medida seria levar ao extremo a questão, como os reformistas fazem. Levam ao extremo a questão. Exatamente o que Ellen White não fez é o que a reforma faz. Ela diz, olha, eu nunca julguei ser meu dever, mas a reforma diz, eu julgo. É meu dever dizer que você não pode comer carne. Ah, mas eu quero comer, então você não vai ser batizado. Ah, mas eu quero comer, você já foi batizado, então você vai ser removido. Você não vai ser membro dessa igreja mais se você comer peixe. Mas um peixe? Mas um frango? Continuando a leitura. Nunca senti ser dever meu fazer afirmações arrasadoras. O que tenho dito, disse-o sob uma intuição do dever, mas tenho sido cautelosa em minhas afirmações, porque não queria dar ocasião para qualquer pessoa ser consciência para o outro, e não é exatamente o que a reforma faz, ela é consciência para os outros. Quando você faz um estudo e você diz, olha, eu gostei, eu quero me batizar, mas eu ainda não vou deixar o frango, eu não vou deixar ainda o peixe, eu ainda pretendo comer. Não, você então não pode ser batizado. O que eu acabei de fazer? Eu estou sendo consciência para o outro. Aquilo que Ellen White nunca ousou fazer e que ela meio que condenou, você viu o texto aqui, é exatamente o que a reforma faz. Olha esse outro texto aqui, de 1902. O povo de Deus deve assumir atitude firme contra comer carne. Isso em 1902. 1907, 5 anos após escrever isso, ela diz o seguinte, olha a história. Certa ocasião, Sarah foi chamada para uma família em Dora Creek, onde todos os membros da casa estavam doentes. O pai pertencia a uma família altamente respeitável, mas dera para beber e a esposa e os filhos estavam em grande necessidade. Nesse tempo de doença, não tinham em casa coisa alguma apropriada para comer. Recusaram-se a comer tudo o que lhes levamos. Estavam acostumados a comer carne. Concluímos que alguma coisa deveria ser feita, né? Ou você deveria fazer. Eu disse a Sarah, apanhe umas galinhas do meu galinheiro e prepare-lhes um caldo. Assim Sarah os tratou em sua doença, dando-lhes desse caldo, e logo restabeleceram. Quer dizer, você percebe? Anos depois, ela passa por uma situação onde tem ali aquela família passando por necessidade e precisando comer. Ela diz, não, pega uma galinha lá, mata, vamos fazer um caldo e dá para... Se fosse pecado, ela faria isso? Ellen White nunca tratou o assunto como um pecado. E eu vou mostrar textos aqui muito fortes. A gente está só começando nos textos dela. Tem textos dela fortes, onde ela diz não deve ser considerado pecado. Eu vou mostrar esses textos aqui para vocês. Olha, outro texto. É esta uma obra que tem que ser feita antes que o povo de Deus possa ser apresentado diante dele. A questão de abandonar a carne. Isso ela escreveu em 1909. Porém, é nesse mesmo ano que ela diz, não nos compete fazer do uso da alimentação cárnea uma prova de comunhão. Agora, vamos ver aqui algumas citações que os reformistas usam exclusivamente para a carne, e a gente vai ver que Ellen White usa as mesmas expressões para outros tipos de alimentos. Então, por exemplo, os reformistas dizem que a carne contamina o sangue. Esse é um texto que, em geral, é aplicado à carne, mas refere-se também a outros alimentos, como açúcar, leite e ovos juntos. Falta de exercícios físicos, fruta junto com verduras, não beber água suficiente. Está aqui as páginas 113, 330, 354, onde Ellen White vai mostrar que estas coisas também contaminam o sangue. 2, eles usam o texto sobre a carne para dizer assim, olha, a carne enfraquece a mente para o trabalho ministerial. Entretanto, eles esquecem que Ellen White fala do açúcar, leite e ovos juntos como tendo o mesmo efeito, queijo, manteiga, massas suculentas, condimentos, frutas e verduras juntos, dormir tarde,
e insuficiente, comer demais, comer fora de hora, tudo isso Ellen White diz que enfraquece a mente para o trabalho ministerial. Mas, na mente do reformista, só tem uma coisa que enfraquece a mente ministerial, é a carne. Aí você apresenta isso para o reformista, ele vai chegar e vai dizer assim para você, não, essas coisas também enfraquecem. Ah, o açúcar, leite e ovos juntos enfraquecem? Enfraquecem. O queijo enfraquece? Enfraquece. Ele pergunta, você já deixou de comer queijo? Tem muitos reformistas que não comem, mas eu conheço vários que comem. Você diz assim, você já deixou de comer açúcar? Tem muitos reformistas que não usam açúcar, mas eu conheço muitos que usam. Aí você diz, mas peraí, se isso daqui enfraquece tanto quanto a carne, por que você usa? Ou, se você faz prova de comunhão com a carne, por que não fazer com esses itens aqui também? Por que não perguntar assim, olha, você dorme tarde? Então você não vai ser batizado. Olha, você come açúcar? Você não vai ser batizado. Vamos continuar. Um texto dela onde ela fala que quem come carne não deveria liderar instituições. Tiram esse texto do seu contexto para dizer, tá vendo? Não pode estar à frente. Esse texto ele é colocado exatamente no contexto daqueles que combatiam a reforma de saúde e queriam colocar carne nas nossas instituições. Você sabe que nos nossos colégios internos a gente não serve carne. Nas nossas instituições não deve servir carne. Mas tinha alguns que eram contra e diziam, não, vamos botar aí. E ela diz, olha, essas pessoas não devem estar à frente da nossa liderança. Mas o movimento de reforma, eles isolam o texto do seu contexto e colocam aqui para todo mundo pensar que tá vendo, olha, se a pessoa come carne tá à frente da liderança, olha, ele é um pastor, ele está em uma posição tal, ele é diretor de uma escola, não poderia porque ele come carne. Não, o contexto é outro, que às vezes a pessoa até come, mas entende, não, aqui na nossa instituição nós não usamos, e pronto. Outros pegam o texto dela, onde ela diz que o pastor deve ser exemplo. O texto refere-se a tudo e não apenas à carne. Os textos dizem, o pastor deve ser exemplo na temperança e na reforma de saúde. Qual o problema? É entender que reforma de saúde é carne. Esse é o problema. Que reforma de saúde é tudo. Então os pastores eles devem ser exemplos sim, em tudo, incluindo este aspecto. Mas a reforma de saúde envolve os 8 remédios naturais. Os 8 remédios da natureza estão ali. Então a gente não pode selecionar um e colocar. A carne é o pior alimento, dizem os reformistas. Mas Ellen White disse que açúcar, massas e bolos são piores do que a carne. E agora? Está aqui, Conselho sobre Regime Alimentar, página 328 e 334. Aí eu quero mostrar essa chardezinha aqui para você. Vamos lá. Ellen White disse que o alimento carne é ruim. Está aqui, Conselho sobre Regime Alimentar, na página 380, ela diz assim, nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Então, isso, ela está mostrando que não é bom, é ruim. Tá certo? Nenhum grama de carne deveria entrar em nosso estômago. Ok? Então ela diz que a carne é ruim. Agora vamos ver o que ela fala do açúcar. Segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial do que a carne. E alguns reformistas confundem frequência com abundância. Eu mostrei esse texto para um reformista uma vez, ele disse, não, eu como, mas é assim, esporadicamente. É porque tinha um aniversário, um bolo que tem muito açúcar, com ovos e leite e tudo dentro ali, uma quantidade grande de açúcar que um bolo leva, e ele comeu. Ele dizia, não, mas aqui não é sempre. Mas o texto não está falando de frequência, o texto está falando de quantidade. O texto diz assim, segundo a luz que me foi dado, o açúcar, quando usado abundantemente, ou seja, em grande quantidade, é mais prejudicial do que a carne. Não disse se você usar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, Mas o que é importante ressaltar é que o açúcar, em grande quantidade, é pior do que a carne. Ok? Então eu tenho o que é ruim e eu tenho o pior ainda. Eu tenho a carne é ruim. Ela diz que é ruim, não é bom. E ela coloca outro como sendo pior. Certo? Agora vamos ver a lógica reformista. A lógica reformista funciona mais ou menos assim. Comer carne é pecado. Aquilo que é ruim é pecado. Então nenhum grama deve entrar em nosso estômago. É pecado. Não pode comer. Agora, e o que é pior ainda? O que é pior do que o ruim, que é a carne? Não, isso não é pecado, não. Isso aí, você só não pode comer muito. E aí, para ser coerente, aqui eu quero falar de coerência. Coerência. O que é coerência? É você ter um discurso alinhado. O que você fala, você tem que
viver. Se eu digo que comer carne é pecado e faço da carne uma prova de comunhão, coisa que Ellen White nunca fez, mas se o reformista diz assim, não, vamos fazer da carne prova de comunhão. Se você come carne, você não pode ser batizado. Se você come carne, você vai ser removido. Então, o que é pior do que a carne, deveria ou não deveria também ser prova de comunhão? Pergunta qual reformista precisa abandonar o açúcar para ser batizado? Qual reformista tem que deixar o açúcar, senão vai ser removido da igreja? Ah, mas a gente aconselha a deixar o açúcar. Tem que aconselhar também a deixar a carne, mas não fazer dela a prova de comunhão. Nós adventistas também ensinamos que você não deve comer a carne, que você deve voltar para um... Ah, mas tem muitos adventistas que não são vegetarianos, que comem de tudo. Também tem muitos reformistas que usam açúcar. E aí? A questão aqui que eu estou querendo mostrar, gente, é a questão da coerência, porque se você cai na incoerência, o nome disso é hipocrisia. Você faz prova de comunhão com esse que é ruim. Aí Ellen White diz, mas esse é pior, esse aqui você não faz prova de comunhão. Você pode se batizar se você comer açúcar na reforma? Pode. Você vai continuar como membro da reforma se você comer açúcar? Vai. Vai. Ah, então se você for no aniversário e comer um bolo cheio de açúcar, você continua membro da reforma? Continua. Se você for numa festa e te oferecerem um bolo com muito açúcar, com leite, com ovos, e você comer esse açúcar, você vai ser batizado na reforma? Vai. Você só não pode comer o peixe. Aí se você parar e pensar assim, poxa, naquele dia um irmão comeu um pedaço de peixe e o outro foi lá e comeu um pedação de bolo cheio de açúcar. Quem está mais saudável? Quem errou mais? Mas o daqui foi disciplinado porque comeu peixe e o de cá não. Isso é coerente? Isso é coerente? Isso é coerência? Isso é hipocrisia das grandes. Então, se é para fazer prova de comunhão, se é para dizer assim, ó, você não pode ser batizado porque come carne, então faça a prova de comunhão com tudo aquilo que o Espírito de profecia condena. Se é para você fazer prova de comunhão com a carne, faça com tudo aquilo que Ellen White diz que é prejudicial à saúde. E coisas, o que mais me deixa assim indignado é que coisas que Ellen White fala que são piores que a carne não são tidas como prova de comunhão no movimento de reforma. Essa é a incoerência maior, é o cúmulo do absurdo. Porque se eles pelo menos fossem coerentes, dissessem assim, não, isso aqui é prova de comunhão. E esse que é pior do que o de cá. Não, é prova de comunhão também. Eu diria assim, olha, vocês estão errados, mas pelo menos vocês são coerentes. Mas nem isso. Então você percebe nisto a incoerência. Quer ver uma incoerência maior? Aqui na revista do próprio movimento de reforma, não é da Igreja Adventista, tá? Do próprio movimento de reforma, na revista Observador da Verdade, dezembro de 1984, página 23, eles vão falar sobre o açúcar. Olha que coisa interessante. Ellen White diz que o açúcar é pior do que a carne, mas, como sempre, o movimento de reforma vai além, né? E eles dizem aqui o seguinte, açúcar refinado é outro inimigo da saúde, tá certo? É inimigo mesmo. Exatamente como a morfina. Não é exatamente como a morfina não, irmão. Ele é ruim, mas não é exatamente como a morfina. Mas o reformista é assim. Se é para fazer o negócio, bora logo pro extremo, né? Exatamente como a morfina, o ópio e a heroína. Não, irmão, não é não. Não é não, açúcar não é igual a heroína. Ele pode causar dependência, prejudica a saúde, mas não é igual a heroína não. Você é doido, não pode falar um trem desse não. Mas ele diz aqui, olha, exatamente como a morfina, o ópio, a heroína, o açúcar é uma substância prejudicial e destrutiva, formadora de hábito. Aí eu pergunto, um negócio que é que nem a morfina, a heroína, o ópio, por que não virou prova de comunhão no próprio movimento de reforma? Como é que você fala aí? Como é que você chama isso aqui? Eu só tenho um nome. Incoerência. Hipocrisia, né? Incoerência. Isso aqui é incoerência. Porque você faz do alimento carne uma prova de comunhão, mas um negócio que eles estão dizendo, não sou eu não. Eles dizem que é como a morfina, como o ópio, como a heroína, e eles não transformam isso em prova de comunhão. Porque não dizem assim, não, isso aqui é vamos fazer do açúcar, então, a prova de comunhão. Irmão, você comeu o açúcar, você não vai ser batizado. Por quê? Porque você está usando um negócio que é igual à heroína. Quem está dizendo são eles mesmos. Então, percebe o desequilíbrio? Isso é talvez para mostrar assim, olha, nós falamos sobre a reforma de saúde, falamos sobre o açúcar, falamos sobre os outros itens, mas a gente pensou a carne. Esse aqui é prova de comunhão. Ó, irmão, Ellen White disse que o açúcar é pior do que a carne. Vai fazer prova de comunhão? Não. Vocês mesmos disseram que o açúcar é que nem morfina, heroína, ópio. Vocês vão fazer dele prova de comunhão, não? Não.
Não, você pode comer pode usar açúcar e mesmo assim você vai ser batizado. Você pode usar açúcar que você não vai ser removido, não. Agora, se você comeu peixe, meu irmão, aí sim. Então, essa incoerência que me enoja, que me deixa chateado, que me deixa triste com o movimento de reforma, essa imposição sobre as pessoas de um peso que não é bíblico. Nós devemos buscar o ideal de Deus no Éden. Olha o que diz aqui. Ellen White fala, né? O texto que eu li. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. Comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Agora, vamos ver o que ela fala sobre o queijo? Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Conselho sobre regime alimentar, página 368. E agora? Quer dizer, um texto que eles pegam e dizem assim, ó, tá vendo? Carne nunca deve ser introduzida no estômago. Eu já vi tanto reformista comendo pizza, se acabando no queijo. Não come carne, mas come queijo. E chegam para o adventista dizendo aqui, olha, Ellen White diz, nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. Ellen White também diz, queijo nunca deve ser introduzido no estômago. E aí? Aí você faz prova de comunhão, volta na coerência. Você vai chegar e dizer assim, olha, você não pode ser batizado. Por quê? Porque você come carne. E você não vai ser batizado porque você come queijo. Olha, você está sendo removido, está sendo disciplinado. Por quê? Porque você está comendo carne. E você? Porque você está comendo queijo. Mas o indivíduo vai, remove o irmão, ou não batiza o irmão porque ele comeu uma carne, porque comeu um peixe, porque comeu um frango. Mas o irmão, esse que removeu, muitas vezes tem queijo na sua casa. Come o queijo. Está lá na pizzaria no final de semana com a família comendo. Hipocrisia. Olha outro texto que ela fala aqui do queijo. Quanto ao queijo, estou agora inteiramente certa de que não o compramos, nem o pusemos à nossa mesa por anos. Nunca pensamos em fazer do queijo um artigo de alimentação, muito menos em comprá-lo. Esses textos a reforma simplesmente ignora. Ou se usa o texto, usa como conselho, dizer assim, olha, vamos aqui orientar. Não é? E não está errado orientar. O que está errado é a hipocrisia. O que está errado é a incoerência. Usa textos como esse para dizer que são conselhos e que nós devemos evitar comer o queijo. E é por isso que eu não como queijo, porque está escrito aqui. Eu não vou comer. Eu não como mesmo, não. Mas o reformista usa para o queijo textos tão fortes como o que Ellen White usa para a carne e não faz do queijo prova de comunhão. Aliás, até aconselho a não comer, mas eu sei de um monte de reformista que come queijo. Eu conheço vários. Mas com relação à carne, quando ela diz não deve ser introduzido no estômago, do mesmo jeito que ela fala do queijo, não, aí é prova de comunhão. Em relação à carne, ela diz assim, não coloca o artigo carne na minha mesa. Ela também fala do queijo, mas você põe na sua mesa, e aí? Ou se não põe, aí você pode dizer assim, não, eu sou reformista e não como queijo. Parabéns para você. Mas você faz prova de comunhão com relação ao queijo? Não. Por que não faz? Então aqui eu vou trabalhar com alguns conselhos baseados nos próprios escritos de Ellen White sobre a questão do comer carne. Primeiro, nós devemos entender que a reforma de saúde deve ser progressiva. Isso inclui a questão da carne. Conselho sobre regime alimentar, página 353. Segundo, não tomar atitudes críticas de ataque buscando corrigir os outros, pois isso desperta resistência e desenvolve o mau hábito de crítica naquele que pretende ajudar. Conselho sobre regime alimentar, página 464. Quer ajudar os outros? Faça isso de maneira saudável. Agora, deixa eu lhe perguntar, removendo o irmão da igreja ou disciplinando porque comeu uma carne, ou não, você não vai batizar enquanto você não largar de comer a carne. Isso é uma atitude que está condizente com o que está em Conselho sobre regime alimentar, página 464? Não, não está. Terceiro, considerar que o abandono da carne pode não ser o ideal para todos. Ué, pastor, e é? Vamos ver o que Ellen White diz? O regime cárneo não é o mais são. E, todavia, eu não tomaria a atitude de que ele deva ser rejeitado por toda pessoa. Se fosse pecado, porque vamos lá, o sábado, ela não diz assim, olha, nem todos precisam guardar, né? Alguns guardam, outros não. Não. É para todos. É princípio. Mas ela vai dizer aqui, o regime cárneo não é o mais são. E aí, aquilo que eu disse que eu ia explicar para vocês, nem tudo que não é saudável não é pecado. Ela diz aqui, não é o mais são. Todavia, eu não tomaria a atitude de que ele deve ser rejeitado por todos. Quarto,
verificar as possíveis exceções dadas no Espírito de Profecia. E tem várias exceções que ela dá. Por exemplo, se a reforma pró-saúde, com todo o seu rigor, for ensinada àqueles cujas circunstâncias não lhes permitem sua adoção, ter-se-á produzido mais dano do que bem. Conselho sobre o Regime Alimentar, página 137. E quais são essas circunstâncias? Quais são essas circunstâncias? Vou avaliar algumas com vocês aqui. Tuberculose. Aquelas pessoas que estão desenganadas não devem ser forçadas a deixar a carne. Ela diz assim, olha, Conselho sobre Regime Alimentar, página 292. Os tuberculosos que se acham em decidido caminho da sepultura não devem fazer mudanças particulares a esse respeito, mas seja exercido cuidado para obter carne de alimentos ou de animais o mais saudáveis possível. Outra circunstância, as pessoas que sofrem de tumores. As pessoas que têm tumores, examinar-lhes a vida, não devem ser carregadas com a questão de deverem ou não abandonar o uso da carne. Cuide-se de não coagir a uma resolução quanto a este assunto. Não ajuda ao caso forçar as mudanças, mas prejudicará os princípios de abstinência da carne. Façam-se palestras na sala de visitas, eduque-se a mente, mas não se force pessoa alguma, pois tal reforma feita sob pressão é inútil. Vários tipos de doença e exaustão, esgotamento. Conselho sobre Regime Alimentar, página 394. Em certos casos de doença ou exaustão, poderá ser considerado melhor usar alguma carne, mas grande cuidado deve ser tomado para adquirir carnes e animais sadios. Facultativa onde não há abundância de vegetais. Ellen White diz que onde não tem abundância de vegetais, o alimento carne é uma alternativa. Alasca, por exemplo, regiões do planeta onde não tem muita plantação. As comunidades ribeirinhas na Amazônia, por exemplo, vivem da pesca, do açaí ali, da pesca, não tem plantação, muitas frutas e verduras. Aí você vai dizer, não vai comer peixe não, mata o povo de fome. Não faz sentido. Deve-se considerar a emergência como exemplo de Ellen White. Quando não me foi possível obter alimento de que necessitava, comi um pouco de carne algumas vezes, mas estou ficando cada vez mais atemorizada de fazê-lo. Quem tem órgãos digestivos fracos, os que têm fracos órgãos digestivos podem muitas vezes comer carne quando não lhes for possível ingerir verduras, frutas e mingaus. Hábitos não devem ser mudados precipitadamente. Conselho sobre Regime Alimentar, página 462, ela diz assim, hábitos que foram por toda a vida ensinados como sendo direitos não devem ser mudados por medidas rudes ou precipitadas. Pobres não devem ser coagidos a deixar a carne. Sinto sincera comiseração com famílias que chegaram à fé recentemente e que se sentem tão premidas pela pobreza que não sabem de onde lhes virá a próxima refeição. Não é meu dever fazer-lhes discurso sobre o que comer saudável, sobre o comer saudável. Há tempo de falar e tempo de calar. Pensa numa coisa que o reformista deveria aprender. Mas a pessoa pode ter o status social que for. Veio para a igreja da reforma, você deixa de comer carne e você não é batizado. É bem verdade que com o avanço da medicina, em casos como tuberculose, tumores e outros que foram apresentados aqui, com o estilo de alimentação saudável associado à medicina avançada que nós temos hoje, talvez o uso da carne não fosse necessário nestas situações aqui. Na época de Ellen White, uma pessoa que tinha tuberculose em estado avançado praticamente já estava com o destino selado, ele ia morrer. Hoje em dia nós temos tratamentos fortíssimos que podem ajudar a pessoa a retroceder este caso. E somando-se a isso a uma alimentação natural saudável seria interessante. Você percebe que é dentro de um contexto que ela escreve as coisas? Mas se fosse pecado comer carne, teria tantas exceções assim? Quantas exceções você já viu no Espírito de Profecia, por exemplo, na questão do sábado? Ou de adorar imagens? Não, olha, determinadas culturas, se está longe de uma cultura assim cristã, então não tem problema adorar umas imagenzinhas, não. Não! Pecado é pecado. Entende? Então deixa eu pontuar para vocês algumas atitudes de Ellen White com relação à carne. Eu vou citar aqui e vou dar a página para você poder buscar. Comer carne não é um teste. Conselho sobre Regime Alimentar, página 462. Devemos considerar a situação do povo e o poder de hábitos e práticas de vida inteiras. E devemos ser cautelosos em não impor aos outros nossas, como se essa questão fosse um teste e os que comem carne fossem os maiores pecadores. Ellen White deixa tão claro o assunto. É tão claro.
Devemos considerar a situação do povo e não devemos impor as nossas práticas, os nossos hábitos, como se essa fosse uma questão, um teste. Não é um teste, mas a reforma coloca como um teste. Ninguém deve ser consciência para o outro. Olha o que diz o texto. Nunca julguei ser meu dever dizer que ninguém deveria provar carne sob quaisquer circunstâncias. Dizer isto quando o povo tem sido educado a viver de comer carne em tão grande medida seria levar o caso ao extremo, né? A questão extrema, eu já li inclusive esse texto. Nunca senti ser meu dever fazer asserções arrasadoras. O que tenho dito, disse-o sob uma intuição do dever, mas tenho sido cautelosa em minhas afirmações, porque não queria dar ocasião para qualquer pessoa ser consciência para o outro, como a reforma faz. Não há regra estabelecida na questão. Conselho sobre regime alimentar, página 95, parágrafo 3 e 404, parágrafo 2, diz assim: não estabelecemos regra alguma para ser seguida no regime alimentar, mas dizemos que nos países onde abundam frutas, cereais e nozes, os alimentos carne não constituem alimentação própria para o povo de Deus. Então, se você tem abundância de frutas, de verduras, dê prioridade àquilo que é mais natural para a sua própria saúde. Ah, mas eu não fiz isso, então você está perdido, você não vai ser batizado. Não, é a sua consciência. Depois você vai colher os frutos daquilo que você plantou. É só isso. Mas eu não posso ser consciência para o outro. Ela é tão clara em repetir isso. Não seja consciência para ninguém. Não imponha. Uma pessoa não pode ditar uma estrita regra para outra. Cada um deve exercer discernimento e domínio agindo por princípio. Não agindo porque me obrigaram a agir assim. Não é prova de comunhão. A carne não é prova de comunhão? Olha o que diz Ellen White. Não nos compete fazer do uso da alimentação carne uma prova de comunhão. Devemos, porém, considerar a influência que crentes professos que fazem uso da carne têm sobre outras pessoas. Então, o que você deve fazer? Considere. Olha, eu me alimentando dessa forma, que tipo de influência eu vou exercer sobre outra pessoa? É uma coisa que eu avalio, não é o outro que avalia por mim. Mas eu não vou impor, não vou fazer do alimento carne a prova de comunhão. Não deve ser uma prova para ministros também e não devem ser forçados a abandonar o seu uso. Ué, então até ministros, até pastores? Sim, são seres humanos como os outros, apesar de estarem em um patamar mais elevado, são exemplos. E existem textos dela muito fortes sobre nós pastores que eu quero considerar aqui com vocês. O ministro que comer é responsável pelas consequências do seu ato. E aqui eu quero fazer um apelo aos meus colegas de ministério. Eu sei que este assunto é um assunto delicado. E eu estou tentando mostrar aqui de maneira clara que o Espírito de Profecia nunca fez disso prova de comunhão, que o Espírito de Profecia não diz, Ellen White, em momento algum diz que se você comer você está pecando. Entretanto, nós pastores devemos considerar a influência que exercemos sobre outras pessoas. E se ainda não abandonamos o uso da carne, que o façamos pelo menos em nosso local privado e jamais façamos pouco caso deste assunto, como foi no passado, e eu mencionei aqui, como pastores no passado que zombaram da reforma de saúde. Olha o que ela diz aqui nesse texto. Se bem que não tornemos o uso do alimento carne uma prova, mais uma vez ela vai dizendo, não é uma prova. Ok. Se bem que não queiramos forçar ninguém a abandonar o seu uso, todavia é nosso dever instar para que ministro algum da associação faça pouco da mensagem de reforma nesse ponto ou a ela se oponha. Querido pastor, agora eu não estou falando mais para os membros, é para os meus colegas de ministério. Se você ainda não abandonou o uso da carne, você não está pecando, não é um pecado. Ellen White em nenhum momento coloca o assunto como pecado. Em nenhum momento ela coloca como um teste, como uma prova. Ela começa o parágrafo dizendo assim, se bem que não tornemos o uso do alimento carne uma prova, não é um teste, não queremos forçar ninguém a abandonar, ninguém inclui pastores. Não queremos forçar, mas ela dá um conselho. Todavia, é nosso dever insistir para que nenhum pastor das nossas associações faça pouco caso da mensagem de reforma nesse aspecto da carne, ou que a ela se oponha. Então você pode comer, se você não venceu, se você ainda come, faça isso na sua casa, mas não dê lugar para que outras pessoas zombem. Entenda esse assunto. Olha, eu não pratico a reforma de saúde neste aspecto ainda da carne. Eu já faço exercícios, eu durmo cedo e tal, mas nesse ponto eu ainda não venci.
Você não precisa, entretanto, fazer pouco caso, fazer chacota. Ah, eu como mesmo, eu vou pra churrascaria, aqui, traz a Coca-Cola aí, bora comer a carne aqui, e posta e faz como se fosse um assunto banal. Não faça isso. Você não ganha nada com isso. Você não ganha absolutamente nada com isso. Então, conquanto não seja uma prova, não seja um teste, não seja pecado, jamais um pastor deveria fazer pouco caso deste assunto. Se em face da luz que Deus tem dado acerca do efeito de comer carne sobre o organismo, continuais ainda a fazê-lo, deveis sofrer as consequências. Então, pastor, se você quer fazer, é entre você e Deus e você vai sofrer as suas próprias consequências. Não tomeis, porém, diante do povo, olha que coisa interessante, não tomeis, porém, diante do povo, uma atitude que lhes permita pensar que não é necessária uma reforma quanto a comer carne. Então, é só conselho, segue quem quer. Ele deu uns conselhos aí, mas se você quer comer, come. Vamos fazer aqui um churrasco, vamos fazer. Se você come, ok, faça no seu particular. Mas não faça, não trate esse assunto como se não fosse uma necessidade. Deus deu luz sobre este assunto. Então, se não houve mudança na sua vida, tampouco haja um deboche, uma zombaria a este assunto. Ela continua dizendo assim, porque o Senhor está requerendo essa reforma. Ele, o Senhor, nos deu a obra de proclamar a mensagem da reforma pró-saúde. E se não podeis avançar nas fileiras dos que estão proclamando, não deveis tornar notório. Já que em outras palavras, se você não ajuda, não atrapalhe. Entendeu, pastor? Se você não ajuda, não atrapalhe. O assunto da reforma de saúde, no tocante a comer carne, porque engloba muitas coisas, como eu apresentei no vídeo, este assunto não é pecado, não é uma prova de comunhão, mas se você não faz, pelo menos não atrapalhe, não zombe, isso é bobagem, é conselho, segue quem quer, não faça isso, não faça isso. Neutralizando o trabalho de vosso co-obreiro, neutralizando o trabalho de vossos co-obreiros que estão ensinando a reforma pró-saúde, estáis fora da ordem, operando do lado contrário. Então, quando eu vejo um pastor zombando deste assunto, tratando com pouco caso, com desprezo, como se fosse um assunto banal e qualquer, eu me preocupo. Eu me preocupo. Por quê? Aqui são os extremos que a gente precisa evitar. Esse vídeo é necessariamente e prioritariamente para falar do extremo do reformismo. Qual é o extremo do reformismo? Considerar a prova de comunhão, não batizar uma pessoa porque come um peixe, se a pessoa está batizada e comeu carne, vai ser disciplinado, vai ser removido. Esse é um extremo que todos devemos evitar, porque em nenhum momento o Espírito de profecia nem a Bíblia autorizam isso. O outro extremo está em grupos de irmãos e até líderes, pastores, que seria exatamente fazer chacota deste assunto, achando que esse assunto é de pouca importância, come quem quer, isso aí ninguém tem nada a ver com a minha vida, entendeu? Chamar de fanático, de extremista, um irmão que está buscando viver essa reforma em sua vida. É claro, deixa eu melhorar essa parte aqui para ninguém me entender equivocadamente. Tem irmãos na igreja, eu já disse isso em outros vídeos, que fazem deste assunto o assunto principal. O irmão subiu no púlpito, você já sabe, não existe graça, não existe fé, não existe falar sobre o amor, não existe sermão sobre nenhum desses tópicos aqui, sobre a vida de Cristo. O irmão só vai pregar de comida. E quando alguém chega ao extremo de dizer, olha, é pecado comer carne, se você comer carne você não vai para o céu, pronto. Esse daí já partiu para um outro extremismo. Então devemos sim, como líderes, como pastores, combater essas ideias. Mas devemos ter cuidado para ficar no equilíbrio. Eu não como carne. Jamais vou partir para o desequilíbrio de dizer que quem come carne vai para o inferno, que está errado, que é isso, que é pecado, que é aquilo outro. Eu não posso cair nesse extremo, mas jamais vou para o extremo de isso é uma bobagem. Se você quer comer, coma, tá tudo certo, não tem problema. Então, são dois extremos a serem evitados. E nós, como pastores, devemos tomar a dianteira nisso. Sabe o que me preocupa? É que, infelizmente, em nossos dias, os filhos das trevas estão tomando a dianteira nesse aspecto. Quantas pessoas que não têm a luz que nós temos estão pregando sobre o vegetarianismo e a forma saudável de se alimentar, às vezes com princípios equivocados, não tem nada a ver com o corpo. O cara quer deixar de comer carne para proteger os animais, quer deixar de comer carne porque tem uma filosofia budista por detrás. Nós temos uma filosofia correta, verdadeira sobre o nosso corpo. E às vezes outras pessoas estão tomando a dianteira em um assunto que nós deveríamos estar à frente.
Outra coisa, Ellen White disse que nós não devemos vibrar ataque contra quem está comendo carne. Conselho sobre Regime Alimentar 462 diz assim: quando assentamos a uma mesa onde haja carne, não devemos vibrar um ataque contra os que a usam, mas deixá-la intocada quanto a nós. Se nos perguntarem a razão de assim proceder, devemos de maneira bondosa explicar o motivo de não a usarmos. Eu já contei essa história, mas eu quero repetir, de um irmão reformista que foi na casa de uma pessoa, de um irmão adventista, que ainda comia carne. E ele colocou a mesa ali, e tinha ali o frango, e disse: irmão, você pode orar para nós? O reformista disse: não. Como poderei orar para pedir a bênção de Deus sobre um cadáver que está sobre a mesa? Sabe, um ar de arrogância, de santidade, de tanta... E ele comia açúcar. No aniversário ele estava tomando refrigerante. Mas ele não podia fazer uma oração para pedir a bênção de Deus porque tinha cadáver sobre a mesa. Ellen White diz claramente: não devemos vibrar ataque contra quem está ainda comendo carne. Agora, se perguntar, você diz por que você não comeu. Para encerrar esse vídeo, eu quero fazer agora uma sequência de textos mostrando desde o momento em que Ellen White teve a visão sobre a reforma pró-saúde, em 1863, até o final de sua vida. Em 1863, Ellen White escreveu: fui na casa do irmão Hillard, em Otsego, Michigan, a 6 de junho de 1863, que me foi exposto em visão o grande tema da reforma pró-saúde. Mas desde que o Senhor me apresentou em junho de 1863 a questão do comer carne em relação com a saúde, deixei o uso desse alimento. Olha, ele vai dizendo: desde que eu recebi essa visão, eu deixei o uso do alimento carne. O reformista pega isso aqui, esse texto, e diz: tá vendo? Desde que Deus mostrou para ela em 1863 a questão do comer carne, ela abandonou. Novamente, precisamos entender o contexto em que Ellen White escreve isso. O que é abandonar? Para Ellen White, porque na cabeça de alguns, abandonar é assim: nunca mais toquei, nunca mais peguei, nunca mais comi. É assim, e é desse jeito mesmo. Só que a gente tem que entender como que ela, qual é a forma que ela entendia o assunto. Quando ela diz assim: abandonei, ela não vai mais comprar para botar dentro de casa, ela deixou como ela comia sistematicamente, mas esporadicamente ela está num lugar, ela come. Outra coisa, ela deixou a carne, mas continuava comendo peixe. Eu vou mostrar aqui vários textos, acompanhem comigo. Vamos ver então esse texto que ela escreveu aqui para o seu esposo. Nenhuma partícula de carne entrou em nossa casa desde que você partiu, e muito antes disso. Algumas vezes nós temos comido salmão, embora esteja muito carne. Uma carta escrita por ela em 1876. Olha, desde que você partiu, Tiago, a gente não come carne, viu? E antes disso a gente já não estava comendo carne. Estou comendo só salmão, mas está ficando caro. Ué, mas salmão é que é vegetal? Mas é que ela fazia diferença entre carne e peixe. Quer dizer, abandonou? Abandonou. Ela disse, desde 1863 que eu abandonei. E quando você pega esse texto em 1876, o que você faz com ele? Ih, rapaz, não. É só você ser inteligente para perceber, quando Ellen White escreve que ela abandonou, o que seria esse abandonar. 1881, 18 anos após a visão de 1863, ela escreveu: a questão acerca de se devemos comer manteiga, carne ou queijo, preste bem atenção nisso aqui, não deve ser apresentada como uma prova a quem quer que seja. Isso é muito forte. A questão acerca se devemos comer manteiga, carne ou queijo não deve ser apresentada como uma prova a quem quer que seja, mas devemos educar as pessoas mostrando os males das coisas que são censuráveis. Em outras palavras, não é saudável, mas não é pecado. Os que apanham essas coisas e as impõem aos outros não sabem qual obra estão realizando, viu, reformistas? Não deve colocar a carne, ou manteiga, ou queijo como uma prova a quem quer que seja. E aqueles do movimento de reforma que apanham estes itens aí e impõem aos outros, não sabem a obra que estão realizando. A palavra de Deus deu provas para o seu povo. Aí ela vai dizer assim: a observância da santa lei de Deus. O sábado é uma prova, um sinal entre Deus e seu povo, através de todas as suas gerações, para sempre. Para sempre isso será o tema principal da mensagem do terceiro anjo. Os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Você entendeu? Olha, se você não entendeu com esse texto aqui, só se desenhar. Ela diz, olha, a carne, o queijo, a manteiga não deve ser colocado como uma prova. E quem está fazendo isso não sabe a obra que está realizando. Não sabe a obra que está realizando. Ela diz mais, nós devemos educar as pessoas, mostrando os males dessas coisas, mas não deve ser colocado como prova.
como a reforma faz. Outro texto. Chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Ellen White está falando aqui do chá preto com uma quantidade alta de cafeína, está falando aqui sobre o café que tem uma quantidade alta de cafeína, ou seja, drogas. Você percebe que está dentro do assunto aqui das drogas. Chá, que é aquele chá preto, o café, o fumo, o álcool, são drogas, tá certo? Alguns mais prejudiciais, outros menos, mas todos são drogas aqui. E ela diz assim, o chá, o café, o fumo e o álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas, se enquadram na aba de coisas que são pecado. Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Estes não devem ser postos na frente como tema principal de nossa obra. Os primeiros, chá, café, fumo, cervejinha, vinho e todas as bebidas alcoólicas, não devem ser ingeridos moderadamente, mas rejeitados. Ou seja, os outros moderadamente você poderia fazer. Ela diz, olha, esses daqui nem moderadamente você não deve usar. Depois eu posso fazer um vídeo sobre essa questão do chá preto e do café, que nós entendemos que sejam artigos pecaminosos, assim como o fumo, assim como o álcool. Nós entendemos que são drogas. Existem estudos científicos sobre os malefícios da cafeína que eu posso analisar aqui com vocês. Não é o nosso tema aqui. Mas o que eu estou querendo mostrar é que sim, estes aqui, os primeiros, são pecado. Os últimos não. Ellen White é tão clara em dizer, não coloque a carne, os ovos e a manteiga no mesmo patamar, e o queijo no mesmo patamar do álcool, do fumo, do café, enfim. Porque os primeiros são artigos pecaminosos. O reformista não entendeu isso ainda. 1884 agora, 21 anos depois da visão. Quando eu cheguei ao retiro, estava resolvida a não provar carne. Mas, como mal conseguia encontrar outra coisa, comi um pouco de carne. Isso fez meu coração funcionar de maneira antinatural. Não era a espécie correta de alimento, mas ela comeu. O uso de carne enquanto estive no retiro despertou um antigo apetite, de modo que, ao voltar para casa, ele clamava por satisfação. Ela está falando aqui da carne vermelha, porque o peixe ela ainda comia. Mas a carne vermelha era mais forte, entendeu? E ela diz, olha, me despertou o apetite, eu voltei com vontade de comer outras coisas. Então decidi fazer uma mudança completa e não mais voltar a comer carne sob circunstância alguma. Repito, carne vermelha. Peixe ela ainda continuou comendo, para assim não estimular este apetite. Nem um bocado de carne ou manteiga tem sido posto em minha mesa desde que voltei. Temos leites, frutas, cereais e vegetais. Isso ela escreveu em 1884. Agora vamos ver, 1889, 26 anos após a visão, que ela escreveu. Aconselho aos comportores, observadores do sábado, evitar comer carne. Aí ela vai dizer assim, não porque é considerado pecado comer carne, mas porque não é saudável. Repito, não é saudável, mas não é pecado. A criação animal está gemendo. Isso aqui está escrito, Conselhos aos nossos comportores, quanto ao cuidado da dieta, 1889, ou Manuscritos Releases, volume 5, página 400, parágrafo 3, está lá. 1890, 27 anos após a visão, ela disse, quando não me foi possível obter o alimento de que necessitava, comi um pouco de carne algumas vezes, mas estou ficando cada vez mais temorizada de fazê-lo. 1895, 32 anos após a visão, ela disse, nunca julguei ser meu dever dizer que ninguém deveria provar carne sob quaisquer circunstâncias. Dizer isso quando o povo tem sido educado a comer carne em tão grande medida, seria levar ao extremo a questão. Eu já li esse texto, então vou passar para o próximo. Ainda em 1895, 32 anos após a visão, não podemos alimentar a todos, mas se você fizer a gentileza de obter para nós bacalhau, olha, viu? Ela disse, nunca mais eu coloquei carne diante de mim, não comi mais carne. Que carne ela estava falando? A vermelha. Porque em 1895, depois, olha, eu vou voltar aqui para ler aquele texto para vocês. O texto de 1884, onde ela diz que, olha, o uso de carne quando estive no retiro despertou o apetite, e ela termina dizendo assim, nem um bocado de carne ou manteiga tem sido posto desde então. 1884. Agora, em 1895... praticamente 10 anos, 11 anos depois, ela diz, não podemos alimentar a todos, mas se você fizer a gentileza de obter para nós bacalhau e outros tipos de peixes secos,
não enlatados, isto dará melhor sabor ao alimento. Ela não considerava peixe e carne. Ela tinha... como até hoje tem muita gente que diz, você come carne? Não. E peixe? Entendeu? Então, ela diz, eu nunca mais eu comi carne, mas ela continuou comendo peixe. Só que na cabeça reformista, peixe, se você comer também vai ser removido. E eles pegam uns textos de Ellen White isolados, né? Por exemplo, aquele texto onde ele diz, tá vendo? Não botei mais carne, tá vendo? A partir dali, então, ela nunca mais comeu carne. Ela nunca mais comeu carne vermelha. Você diz para as pessoas que ela nunca mais comeu peixe, porque eu mostro que ela comeu. E ainda trouxe, bota na comida para dar um sabor melhor pro pessoal. Eu, particularmente, se tiver uma comida que tem qualquer coisa de peixe, porque eu não gosto daquele gosto. Já botei na boca uma vez um macarrão que tinha peixe lá. Eu particularmente, não gosto. Se eu sentir aquele sabor, é horrível para mim, me dá ânsia. Mas para ela era um sabor muito bom e tem muita gente que come. E ela dizia, olha, nós não podemos alimentar a todos, mas se tiver um bacalhau, traz aí para aumentar aqui, para dar um sabor melhor para a comida. Isso depois dela ter dito que não comia mais carne vermelha. Depois, 32 anos após a visão. 1896, olha o que ela diz, lá na Austrália, ela estava na Austrália. Esse episódio aqui, inclusive, eu acho que foi na Austrália também, 1895, do bacalhau, foi lá na Austrália. Exato. Ela estava falando aqui dos alimentos dos construtores do Avondale College, lá na Austrália, e ela pediu então para o Willie trazer o peixe para ser o alimento ali naquele dia. Isso lá na Austrália. Ainda na Austrália, em 1896, ela disse, neste país, Austrália, existe uma sociedade vegetariana organizada, mas é relativamente pequeno número de seus associados. Entre o povo em geral, a carne é usada largamente por todas as classes. É o artigo de alimentação mais barato. E mesmo onde a pobreza impera, encontra-se em geral carne sobre a mesa. Por isso, tanto maior a necessidade de usar de prudência ao lidar com a questão de comer carne. Veja, ela está falando aqui de comer carne vermelha, porque ela mesma, no ano anterior, estava pedindo, traz bacalhau. Vamos botar bacalhau aqui na comida? Então ela está falando aqui da carne vermelha. Com relação a este assunto, não deve haver movimentos precipitados, mas a reforma já diz assim, ó, se você comer carne, não é batizado. Se comer carne, vai ser removido. É assim. Devemos considerar a situação do povo e o poder de hábitos e práticas de toda uma vida, e ser cautelosos em não impor aos outros nossas ideias, como se esta questão fosse um teste e os que comem fossem os maiores pecadores. Novamente, não é um teste, mas o reformista faz disso um teste. 1901, 38 anos após a visão. Cortei imediatamente a carne de meu cardápio, ela diz, quando falando da visão. Depois disso, fui por vezes colocado em situações em que me senti compelida a comer um pouco de carne. Ela está falando necessariamente da carne vermelha, da carne mesmo. Por quê? Repito, o peixe ela via como um artigo que não era como a carne. 1902, 39 anos após a visão. Se bem que não tornemos o uso do alimento carne um teste, se bem que não queiramos forçar ninguém a abandonar o seu uso, todavia, é nosso dever insistir para que pastor algum da associação faça pouco caso da mensagem da reforma nesse ponto, ou a ela se oponha àquele texto que nós já lemos. Então, eu vou pular também. 1907, 44 anos após a visão, aqui você tem aquele episódio da família que estava doente, e ela foi e pediu para matar umas galinhas do galinheiro dela, e fez ali um caldo para a família. 1909, 46 anos após a visão, ela disse o seguinte, não nos compete fazer do uso da alimentação carne uma prova de comunhão. Olha, gente, vocês estão percebendo? Desde 1863, eu estou indo ano a ano, mostrando como era equilibrada essa questão no assunto, esse assunto em Ellen White. Não nos compete fazer do uso da alimentação carne uma prova de comunhão. Devemos, porém, considerar a influência que crentes professos que fazem o uso da carne têm sobre outras pessoas. Então, o texto está aqui, ela é clara em dizer, não nos compete fazer isso em 1909, Ellen White morreu em 1915, e até ali, praticamente já próximo da sua morte, ela continua mantendo a mesma ideia. Gente, não faça prova de comunhão. Mas a reforma diz, tem que fazer prova de comunhão. Percebeu o extremismo? Foi por isso que o pastor Michelson Borges gravou um vídeo falando sobre extremistas, sobre o extremismo que existe nesse assunto. Devemos não fazer pouco caso, como foi o texto que eu li anteriormente, fazer deboche desse assunto, mas não devemos tratar com extremismo, fazendo prova de comunhão. Devemos lembrar que há demasiado tipos de mentalidades no mundo e que não podemos esperar que cada um veja exatamente como nós em todas as questões de alimentação. As mentes não seguem exatamente a mesma direção. Conselho sobre regime alimentar, página 351.
Quero terminar, então, falando para os meus colegas pastores. Nossos ministros devem tornar-se inteligentes nessa questão. Não a devem ignorar, nem se desviar pelos que os chamam extremistas. Verifique o que constitui a verdadeira reforma pró-saúde, que envolve muito mais do que carne, mas se este é um item também, vamos tentar mudar. E ensine-lhe os princípios, tanto por preceito como por tranquilo e coerente exemplo. Está aqui a palavra que falta ao movimento de reforma: coerência. Esta palavrinha passou longe do movimento de reforma. Gente, esse é um estudo mais resumido sobre o tema da carne como prova de comunhão. Existem muitos outros textos, existem análises muito mais profundas dos textos bíblicos e também dentro do Espírito de Profecia. Mas para que o vídeo não fique mais extenso do que já está, nós vamos encerrar por aqui. O que eu queria que você entendesse: esse é um assunto importante? Sim. É um assunto relevante? Sim. Reforma de saúde é parar de comer carne? Não. Também. A carne, deixar de comer carne, faz parte de um conjunto mais amplo que compõe a reforma de saúde, que envolve 8 remédios naturais. Devemos fazer prova com estes 8 remédios naturais. Olha, você dormiu tarde, não vai ser batizado. Olha, você comeu queijo, não vai ser batizado. Olha, você não tomou luz solar suficiente, não vai ser batizado. Olha, você não bebeu água suficiente, vai ser disciplinado. Não. Ah, você comeu carne, vai ser disciplinado. Não. Nenhum deles deve ser posto como uma condescendência pecaminosa, como um assunto que deva ser prova de comunhão. Mas, quando o movimento de reforma resolve pinçar um item e colocar sobre ele o peso da prova de comunhão, o peso do teste, que eu li tantas vezes Ellen White dizendo não é teste, não é prova, não é teste, não é prova, mas o reformista diz, a partir de agora é. E aí pega aqueles textos isolados e vamos lá, vai ser prova de comunhão. E eles, se forem responder esse meu vídeo, vão pegar outros textos descontextualizados, mas não vão mostrar esses que eu mostrei para vocês. Sabe por quê? Porque o negócio é pegar vários textos pinçados para dizer assim, é pecado, não pode comer carne, não pode, é pecado. É igual algumas pessoas fazem com o sábado, pegam textos da Bíblia para dizer, olha, você não tem problema nenhum transgredir o sábado, o sábado já passou, aí pega uns textos pinçados da Bíblia para tentar provar. Um texto de Gálatas, um texto de Romanos, um texto aqui, outro ali, tá vendo? Não precisa mais guardar o sábado. É o que os reformistas fazem em relação a esse assunto. Eles pegam textos pinçados de Ellen White, mas textos onde ela claramente diz não é prova, não é teste, ninguém deve fazer prova, ninguém deve fazer teste, não é pecado, não é uma condescendência pecaminosa como outros artigos são. Ela vai falando sobre diversos aspectos que são. Aí os reformistas, isso eles desconsideram. Você quer ver mais o que eles desconsideram? Ah, vamos fazer uma resposta a esse vídeo. O que é que eles vão desconsiderar? As coisas que são piores do que a carne, que Ellen White claramente diz. Ela diz o açúcar é pior do que a carne, em uma quantidade grande, mas eles não fazem do açúcar a prova de comunhão. Eu diria, se eles fossem pelo menos coerentes, mas não são. Eles vão dizer assim, ó, a carne não pode. E o que Ellen White diz que é pior do que a carne? Você faz prova de comunhão? Não. Ah, não. Nenhum grama de carne entra em nosso estômago. Aí você diz assim, irmão, coloca o texto aí que também nenhum queijo deve entrar no estômago. Quieto, rapaz, não fala desse texto, não. Ah, mas por que não? Se nenhuma grama de carne deve entrar em nosso estômago, que Ellen White está dizendo que queijo nem é alimento. Então, evitemos os extremos. O extremo de dizer que é pecado, de fazer prova de comunhão, e o outro extremo de chegar e dizer, olha, é um assunto banal, faz quem quer. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.